Jamie me contou no dia da queda de King's Landing. Ele estava no trono de ferro e você o fez desistir. Você só tinha que subir os degraus e sentar. Que erro lastimável. Já cometi muitos erros em minha vida. Esse não foi um deles. Não são nossas habilidades que revelam quem realmente somos. São as nossas escolhas. Não posso mais viver os seus sonhos. Quero viver a minha vida. Você recebeu um dom, Peter. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Isso não importa, é o mundo deles. E não querem mais você nele. Se não for eu, vai ser outra pessoa. É mesmo? Quem vou mandar depois de você? Está sentindo, não está? O que todos nós sentimos dia após dia. A própria mortalidade. Essa cidade tem medo de mim. Eu vi a sua face. As ruas são sarjetas dilatadas e estão cheias de sangue. E quando os bueiros finalmente transbordarem, todos os vermes vão se afogar. A imundice de tanto sexo e matança vai espumar até a cintura. E todas as rameiras e políticos vão olhar pra cima clamando: salve-nos. E eu vou sussurrar: não. 諦めねえ。それこそがわしの取るべき本当の選択だった。さすがにしぶといが片付ける。よし、確かに受け取ったけんな。ダイイングメッセージ暗号化したか。ナルト、予言の子は間違いなくお前だ。あとは全て託すぞ。Isso me lembra quando eu dormia com meu vovozinho. Vamos ver como nos velhos tempos. Ai, não é como o meu vovozinho. O cabo tem um sensor, tipo uma trava de segurança. Só funciona para quem tiver as impressões digitais do Thor, numa tradução literal. Essa é, na verdade, uma teoria muito interessante, mas tem uma mais simples. Vocês não são dignos. Claro. Talvez não haja como fazê-los confiar em mim. Mas temos que ir logo. Tudo bem. Vamos lá. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast dos créditos finais. Eu me chamo John e aqui comigo, sentado no cinema esperando os créditos subirem, estão o Albis e Joab, ou Jobs. O filme nem era tão bom assim. Eita, velho! Então, galera, estamos aqui hoje no nosso primeiro podcast para falar sobre um dos assuntos que está na boca do povão, que são os super-heróis. Mas nós vamos falar sobre qualquer super-herói, vamos falar dos nossos super-heróis, dos super-heróis que nós amamos. Do Rabetão. Do Rabetão, também pode ser. Um super-herói bom, né? Na boca do povo. Tá. Não, só de algum. Essa na boca não. Então, galera, vamos falar sobre os nossos super-heróis e os heróis que nós gostamos e os heróis que nós admiramos, por assim dizer, aqueles que nos representam. Então, sentem-se e preparem-se para escutar. Então, pra começar, eu vou começar nessa bagaça. Espero que eu possa, porque quem apresenta essa merda sou eu. Eu vou começar com o maior, o melhor. Não precisa mais falar mais nada, eu vou começar com o Superman. Por que o Superman? Porque, cara, o Superman, além de ser o primeiro o super-herói para fazer sucesso, por assim dizer, porque antigamente, antes do Superman tinha outros, mas o super-herói mesmo, com poderes e tudo mais, com a capa e tudo que ele representa, eu gosto mais do Superman. Mas também tem outros motivos. Por exemplo, eu gosto muito da figura do herói que salva as pessoas, o herói que chega e fala: olha, tá tudo bem, eu tô aqui, as coisas vão dar certo e não se preocupe. E eu gosto muito desse tipo de herói, não o herói que dá medo nas pessoas, sabe? Mas um alienígena não dá medo nas pessoas, não? Mas essa é a questão do Superman. Ele não é um total alienígena, ele também é humano, ele cresceu com os pais. Os pais dele deram a lição
importante pra ele, de humildade, de atenção, de proteger as pessoas que ele gosta. Mas se ele faz uma estrago na cidade inteira e matar milhões de pessoas, isso não é uma coisa. Mas aí é culpa do Snyder, não é mais meu departamento, tô falando dos quadrinhos. Mas eu sou o seu herói. Aí já começa já xingando o Snyder, né, velho? Que merda, velho, na moral. Mas, cara, e também... Faz parte de toda a história do herói. Você vai excluir coisas... Não vou excluir coisas, por exemplo, Superman dos anos 90 com aquele mullet zoado pra cacete. O que eu queria falar é que, por exemplo, o Superman, ele tem essa figura de... Pelo menos dos filmes, o do Snyder, por exemplo, ele aparece e tipo assim, você fala, meu Deus, eu vou me ferrar. Eu tô me ferrando, mas agora eu me ferrei mais ainda porque o Superman apareceu. E ele não é isso, o Superman é o cara que chega... Sabe, e mostra pra que veio, entendeu? Ele fala, não, aquele sorriso pra dar uma pressão no inimigo, sabe? E eu gosto desse estilo. Um sorriso pra dar uma pressão. Com certeza, imagina tu tá um banco, aí chega um maluco lá, você mete um cara de bala e o cara tá sorrindo pra você, tu nem ia ficar louco da vida, não? Fala, que filha da mãe, velho, o cara fica sorrindo enquanto eu tô metendo bala nele. Pra dar uma pressão no inimigo. Porque cara séria. Porque cara séria sozinha não resolve, né? Igual um certo Batman. Nossa, é de preto. Isso dá medo na galera. Anda de preto no dia pra você ver o que acontece. O chefe resolve muita coisa. A galera já fica. Primeiro que não precisa de sorriso, só precisa de preto. E a galera já fica com medo. Nem preto. Nada, rapaz. O cara tem que chegar com a presença. Tem que chegar impondo. Não. O Superman ele põe bondade. Bondade pra mim é tipo pombo. Como é que é, óbvio? Superman pra mim é tipo pombo. Tá bom. Eu vou deixar vocês ficarem rateando meu super-herói favorito. Quando chegar no céu, vocês vão ver também seus lixos. O que Superman já de história? O que Superman tem de bom? O Reino da Manhã. O Reino da Manhã, Superman vai na Terra. O que aconteceu. Mas eu quero que você recomende. Sim. Bem, eu acho que uma das principais quadrinhos do Superman, acho que é Superman Paz na Terra, que é um quadrinho, cara, como é que eu posso explicar? É o Superman que o Superman de sua concepção, sabe? É aquele cara que protege as pessoas, é o cara que quer o bem do mundo, eu gosto disso, é o Superman que pra mim é o Superman ideal. E Superman Paz na Terra pra mim representa esse herói, esse lado dele. Mas também tem o Superman entre a foice e o martelo. Pra galera que gosta do Superman mais diferentão, tem o Superman entre a foice e o martelo, que conta a história de o que aconteceria se o Superman, ao invés de cair no Texas, ele caísse na União Soviética, em plena Guerra Fria. E Jó leu a história, né, Jó? A história é muito foda. É uma das melhores do Superman pra mim. E tem Reino da Manhã. E tem um plot final entre a foice e o martelo, que é loucura demais. O final da revista, o final da história é ótimo. É lindo, é verdade, é muito bonito. No final você fala assim, você vê que o cara realmente homenageou a mitologia do herói no aquele final. E tem o Reino da Manhã, que acho que pra mim é um clássico da DC. Chupa Marvel, que Marvel não tem clássicos. Mas um super-heróis no futuro, mais velhos, calejados, mas tem que voltar ativa porque os heróis novos estão, enfim, matando assassinos, matando gente, e aí o Superman chega pra mostrar esse lado de bondade, o lado de como um super-herói deve agir, ao mesmo tempo que tem um ser ancestral avisando que vai rolar um apocalipse desses super-heróis. Como é que é a hora? A história é linda, os traços são lindos. É Reino da Manhã. Vou procurar, não dá spoiler mesmo. A arte de Alex Ross é linda, cara, linda, perfeita demais. E eu acho que é uma das histórias mais bonitas da Liga da Justiça que já li. Nunca tinha lido HQ, talvez seja a primeira. Véi, procura aí, só procura o Alves, Reino da Manhã. Então beleza, acho que o Superman já chega, né? Já que vocês estavam rateando o Superman aí, seus meninos, eu vou falar agora do... Vai você, Alves, fala o seu aí. Como eu não leio muito HQ, é o Dumbledore. Por que o Dumbledore? Porque, tipo, ele é o cara que representa o bem. E é o verdadeiro herói lá da série, apesar que ninguém é perfeito, né? Desde que, quando ele era jovem, ele era aquele jeitinho dele, eu quero matar os seres ruins. Mas você não falou, Alves? Que não gosta desse heróizinho bonzinho e bonitinho? Você agora há pouco falou não gosta desse estilo de herói bonzão igual o Superman. E agora você me vê com o Dumbledore. Ele não era tão bom quando jovem. Eu acabei de falar isso.
Ele queria as 3 relíquias da morte só pra sentir poder. Então ele devolveu a capa pro pai do Harry e ficou só com a varinha lá. Então ele se redimiu de tudo isso e serviram ao bem. E como a gente tá falando de herói, a gente tem que falar de herói, né? Justo. E você, João, o que você acha dele? Eu não acompanho muito HP, não. Mas se o Alves disse que ele tem defeitos, pra mim já é alguma coisa, porque o herói com defeitos se aproxima mais do que a gente é. Tinha o Voldemort, né? Que ele é o tipo pior vilão. Só que tinha o Grindelwald antes do Voldemort. Que aí ele era tipo o Voldemort pra Eva. E o Dumbledore era o melhor amigo dele. E os dois saíram juntos em busca de poder pra matar todos os trouxas. Matar não. Pra sair da clandestinidade e deixar os bruxos no supremacia aos trouxas. Então não é uma coisa legal. Os melhores amigos que no final se tornam inimigos e saem na porrada. Assim. E acaba que o Dumbledore prende ele e fica preso até morrer. Quem mata ele é o Voldemort. Que beleza, hein? Cobra engolindo cobra, literalmente. Só que ele meio que se... No filme, ele fala onde a farinha tá. Já no livro, ele não fala nada e o Voldemort acaba matando ele. Tipo, ele meio que... Como é que fala? Ele se arrepende. Já no filme, eles fizeram aquilo lá, né? Porque... livro é melhor que filme. Eu vou falar, eu não leio os livros de Harry Potter, na verdade eu só li o primeiro e eu vi todos os filmes e tal. E aí uma coisa que eu gostei, pelo menos nos filmes, pra mim, foi o jeito que ele trata o Harry Potter, no caso. Porque o Harry Potter, spoiler, se você não assistiu, eu só lamento, Harry Potter é uma das relíquias da morte e ele sabia disso. Uma das relíquias da morte não, uma das Horcruxes. E ele sabia disso desde o início, mas ele não resolveu contar pro Harry. Ele deixou as coisas acontecerem porque ele não queria estragar a infância do personagem. Isso eu achei interessante. Pois é, no livro da Ordem da Fênix, porque ele conta tudo no final da Ordem da Fênix. No livro, a profecia, ela cai no chão. Ela não fala nada pro Harry, ela cai antes e ele fica sem saber de nada. Quem conta tudo é o Dumbledore no final do livro. Ele conta tudo e ele falou que desde o primeiro filme, ele pensou em falar pro Harry, só que ele era uma criança feliz e não cantou. E aí uma criança feliz que enfrentou um bocado de assombração zoada do lugar mais seguro do mundo. Mas no caso, foi porque, tipo, ele tinha ganhado a Taça das Casas, tinha o pai dele lá do espelho, pai. Enfim. Eu acho isso massa. Dumbledore é um herói interessante. Fecha Vamos você agora. Deixa eu falar de herói de verdade agora. Bruce Wayne. O cara chegou, hein? O melhor de todos. Acima da média. Se bem que acima da média é Steve Trevor. Steve Trevor. É um cara acima da média. Eu entendi a referência. Eu gosto de Batman por causa da humanidade dele. Apesar de ser meio psicótico, a falta de humanidade dele. Eu gosto da... É porque eu não... Como o John disse no começo, eu não disse, eu tô viajando. Eu não gosto de heróis perfeitos. Eu prefiro heróis que são anti-heróis. Pessoas que são normais, que têm defeitos. E ele se encaixa bem nisso. O cara, apesar de ser um herói, ele... Gente... O cara nem começou, já tá meio chapado. Eu acho que eu tô falando. Ué, tipo... É porque você falou antes da gravação, então eu tô perdido. Fala de humanidade, eu acho que o Batman é o que menos humanidade, assim, de herói. O cara é isoladão. Eu discordo. Eu acho que o Batman é o que mais tem, porque ele não mostra a humanidade dele, porque ele tem humanidade. Não quer... Porque, tipo assim... Ele tem não é que ele não quer, ele só não gosta. E ele é um cara traumatizado. O cara perdeu a família, ele é reservado. Exato. Ele viu os pais dele morrerem. Então ele, por exemplo, quando o Robin morre mesmo, você não vê o Batman chorando. Você vê ele sério. Mas você sabe que ele tá sofrendo. Porque ele é um cara que já perdeu muito na vida. E aí, tipo eu. Você não perdeu nada, cara. Então, mimimi aí. O Alves perde na média e fala, eu perdi tudo, sou o Batman. Não, vai ser você. O cara... Eu nunca perdi. O cara viu os pais morrerem na frente dele. Isso é perder alguma coisa. Quando você perde coisas assim, talvez você perca de vez a sanidade. Ele não perdeu, ele procurou crescer. E eu acho isso... Agora tem uma coisa que eu gosto, assim, eu não sou muito fã dos fãs do Batman. É verdade. Mas aqueles fãs que falam que o Batman vence todo mundo. E que, mas é verdade. Eu não gosto muito disso. Tá vendo? Ele é um deles, tá? Cara. Pior
pior tipo de fanboy. Pior tipo. Mas uma coisa que, falando sério, eu realmente gosto do Batman é que, tipo assim, ele resolveu, em vez de ele ser como o Superman, como eu falei, ele bota pressão ao sorrir pra pessoa, fala, olha que merda, olha como você é idiota por ficar atirando em mim. O Batman não, o Batman fala, eu vou te quebrar e você não tem escapatório. Não adianta quanto você pode correr, eu vou te quebrar. Ele usa o medo pra quebrar o medo, sabe? E o cara já veio e já se caga nas calças. E eu acho assim, que quando ele cai, ele procura levantar. Tipo na queda do morcego, que ele enfrenta todos os vilões, ele depois luta contra Bane, Bane quebra ele na porrada. Mas ele não se deixa levar por isso, tá ligado? Ele volta, ele treina, ele tenta ficar mais forte. Eu valorizo isso no cara, apesar dos defeitos dele. Por exemplo, a trilogia Nolan, o Batman, representou isso muito bem. Por exemplo, no primeiro filme destrói a mente dele, o cara joga veneno, ilusão, não sei o que, quebra a mente do cara e o cara volta. No segundo filme é o Coringa e os caras quebram a alma dele, né? Porque matam a menina que ele gostava, faz um bocado de merda, então meio que quebra a alma dele, mas ele continua indo. E no terceiro, quebra o corpo dele, que é o Bane, né? Meio que quebra, por assim dizer. E ele continua indo, cara. Isso que eu acho louco, porque tipo assim, não importa, velho. É o Batman. Ele vai te achar e ele vai te matar. Matar não. Matar não, porque é do Snyder. E a trilogia do Nolan é a melhor representação cinematográfica do Batman pra mim. Apesar de gostar bem de Ben Affleck como Batman, eu acho que meio fora do padrão, porque o Zack Snyder zoa sempre alguma coisa. É porque no caso do Ben Affleck, pra mim, é um Batman perfeito, assim, sabe? De questão de luta, de personalidade, de Bruce Wayne e tal, não sei o que. Mas ele tem aquele problema de, sabe, cara, de matar, velho. Ele quebra a lei. Tudo bem que tem todo um contexto no filme de Batman não ter se calejado e não querer mais matar, mas sei lá, velho. Pra, tipo, no primeiro filme, apresentar um Batman assim, eu acho que já é meio pesado. E também tem o trauma dele, não tem o trauma histórico dele. Não mata pessoas porque ele viu os pais morrer. E por isso, no filme, no filme, mas na HQ, no cerne dele, ele não mata gente assim. O Batman do Zack Snyder sai brocando geral aí. Ele joga uma granada dentro do elevador. Você acha que alguém vai ficar vivo lá dentro? Aí, man, valeu aí, viu? Estruturar o tanque do cara lá nas costas. Ele poderia ter atirado, ele poderia ter atirado na cabeça do cara, eu não lembro direito o que ele fez. Aí o cara morreria. Ah, mas ele não pode matar, então ele atira no tanque e deixa o cara queimar até morrer, porque ele vai matar. Tipo assim, ele joga a bomba e faz aí, Aquaman não sei quando, e saiu, tá ligado? Explodiu, matou todo mundo, é isso aí. E Jó, você lê a quadrinhos de Batman, quais você recomenda? A Noite das Corujas, que é um dos últimos, é de Snyder, não Snyder diretor, é Snyder escritor, roteirista, e ele é muito Scott Snyder. E o traço do cara, eu esqueci o nome do artista, mas é muito massa, eu gosto. Morte na Família, Coringa, também acho massa. Também do Scott Snyder? Também, que é novo até, você vai achar as últimas edições só em inglês, mas é bom também. E deixa eu ver. Deve ter no mercado, deve ter na Amazon. Cavaleiro das Trevas, claro, são das duas melhores. Qual é a melhor? Cavaleiro das Trevas? Pra mim, a melhor história de Batman é Piada Mortal. Mas também tá. Batman, ele é um personagem que você pode, por exemplo, diferente do Superman, que é um personagem difícil de fazer histórias boas, não tem tantas histórias boas como tem do Batman, por exemplo. O Batman tem muita história boa, e uma das principais pra mim é Batman, a Piada Mortal de Alan Moore, cara. Essa Piada Mortal, o filme é bem bom comparado ao HQ? Não, cara, não tem Piada Mortal. Tem sim. Não, mais 18 desse ano. Ah, sim. Cara, não assista não, sério, não faço isso. Não é tão bom quanto a HQ. É tudo errado. Ele tipo assim, ele tem relações com a Batgirl, e a Batgirl não é tipo como se fosse filha, tá ligado, velho? E a cara, na moral, é tudo errado. É melhor, se você pegar uma adaptação de animação, Cavaleiro das Trevas é a melhor de todas. Melhor de todas. E é uma briga que vale a pena se ver. Acho que é uma das maiores brigas que já teve entre o Batman e o Superman. Porque você vê que os dois são. E é a melhor animação de Batman. Eles são, né? Sim, com certeza. Eu não sei, acho que tem outros antigos, mas tudo bem, eu acho essa melhor. E tipo assim, você vê que eles são amigos, mas eles também ainda têm as intimidades deles, entendeu? Eles ainda são dois complexos diferentes. Então eles. Fala, na moral, o cara não pode ir pra todo lugar aqui. Coisa que eu tava dizendo, em Cavaleiro das Trevas, por exemplo, o Batman, ele também mata, mas dá um contexto pro cara. Deu um contexto pra ele, falou, olha, ele matou agora porque assim as coisas mudaram, o mundo mudou. E aí o Batman teve que mudar também. E isso eu achei... É muito bem adaptado, é diferente do que você jogar um
Batman assim, tá ligado? Do nada, jogar e falar, e esse é o Batman agora, e é isso. É isso aí. Pois é, todo mundo recomendou o HQ. Eu queria que falassem qual é o melhor livro de Harry Potter e por que Cálice de Fogo. Eu não li os livros de Harry Potter, então eu vi só os filmes. E os filmes que eu recomendo é Cálice de Fogo. Acho que é o Cálice de Fogo. O Cálice de Fogo não, eu gosto mais do 3. O Azkaban, todo mundo gosta, que é muito bem. A Prisioneiro de Azkaban. Eu gostei, eu acho muito bom. No livro também é dos melhores, mas no livro pra mim é Cálice de Fogo. E é muito perfeito. E Enigma do Príncipe, porque Enigma do Príncipe, quem só viu o filme, é muito diferente. É tipo pegar um Dragon Ball, aquele lá, como é que é? Evolution, e comparar com Dragon Ball normal, que o livro é. Entendo. Jó não assiste, então Jó não tem. Não, qualquer dia eu vou assistir, mas ainda não me pegou pra. Nunca viu nenhum livro, nunca viu nenhum filme de Harry Potter? Assistiu 1, 2, 3. Mas tem, velho. Tá naquela época de sei lá. Tá, ainda não vi nada praticamente. Eu sou mais Senhor dos Anéis. Pois, é muito melhor. Pois é, voltando ao assunto. Agora chegou a minha vez e eu vou falar sobre o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, porque pra mim, cara, é aquele negócio aí, como eu falei, eu gosto do super-herói clássico e o Homem-Aranha, ele tem muito de, como eu posso dizer, ele tem seus problemas, ele é como você, sabe, ele tem problema de pagar conta, ele tem estudo, ele tem família, e mesmo assim ele continua trabalhando, ele continua protegendo as pessoas, sabe, com grandes poderes e responsabilidades, que é uma frase clássica, tá presente nisso. Os autores, por exemplo, usam isso muito de um jeito natural, um jeito fácil de você entender e gostar do personagem. Porque o Homem-Aranha, tipo, todo mundo gosta, né? Até eu. Mas percebi que você, tipo, gosta dos heróis bem perfeitos, tipo, aqueles heróis bem herói mesmo. Já eu e o Job parece que não é assim. Gosta mais de anti-herói. E o mais doido ainda é que, por exemplo, eu gosto desse tipo de herói, mas a minha HQ favorita é Watchmen, que é a desconstrução total do herói. E não sei explicar, mas é isso aí. Por isso que Game of Thrones é tão pouco, porque não tem herói. Tinha Ninja. Tá. É dois, tá? Pois é, cara, e o Homem-Aranha, ele sempre foi, desde o início, eu fui ler as primeiras histórias dele, e cara, ele é um personagem, a leitura é totalmente diferente dos que tinham naquela época, porque os quadrinhos antigamente são, muitas vezes, velho, não são, os antigos não sobrevivem ao tempo como os de hoje, sabe? E aí ele sobrevive até hoje, você consegue ler, você consegue se divertir, é totalmente diferente de você ler, por exemplo, Primeiro Vingadores, que, cara, é muito ruim, sabe? Você tem que ter a cabeça daquela época mesmo pra você poder levar aqui na série, e Homem-Aranha não, você pode ler tranquilamente, a história é boa, a história é fluida, e os filmes também sabem fazer isso, sabe? Mesmo os filmes alguns sendo bem fraquinhos, eles continuam sendo bons filmes, vocês assistem no final de semana. Menos o 3, o 3 é ruim. E o 2 também é ruim. O 2 eu acho bom. Eu odeio o 2. Não, tipo, eu não acho ruim nem bom. Ele é tipo médio. O Homem-Aranha 2, o 2 lá antigo, esses top. Todo mundo acha melhor. Eu gosto muito da cena do 2 ele mesmo. Eu gosto muito do 2 por causa daquela cena do trem, que ele para o trem e aí, tipo, todo mundo vai lá, pega ele, são pelos braços, bem bonito. Eu assisti esse filme hoje, velho. Aí tira a máscara e olha pra ele e fala, véi, é só um garoto, tá ligado? Um molequezinho, que na verdade o cara tinha uns 30 anos, né? Ele tava fazendo um filme, mas todo mundo se virou um garoto, né? E aí chega e entrega a máscara e fala, a gente vai guardar seu segredo. É verdade. Cara, bonito demais. Aí chega o vilão, tá ligado? Vamos falar, beleza, Mario, vamos ligar aqui agora e tal. E você vê que ele tá muito fraco porque ele acabou de parar um trem. E aí, tipo, a galera vai ficando em cima dele pra proteger ele, cara. Aquela cena é muito bonita. Até hoje, assim, você vê, é bonito. Muito boa. E o Octopus nesse filme é um vilão bem forte. Porque nas HQs ele é um vilãozinho bem fraco. Tipo, não de história, de aparecer e brigar com o Homem-Aranha por motivo besta, tá ligado? E nesse filme ele foi muito bem construído, né? Foi muito bom a motivação, toda a parada das garras controlarem ele. Isso é massa. Eu acho também que é um vilão, isso que né, cara? Porque hoje em dia, especialmente filmes de super-heróis, os vilões não estão valendo mais a pena. Você vai falar, cara, esse pessoal bosta, eu não sei nem como é que você tá tendo espaço nesse filme. E ele não, cara, ele é um vilão que você realmente vai falar, esse cara é um vilão, esse cara tem motivação, esse cara tá fazendo porque, né, ele tem que fazer. E no final ele eu acho isso que tá faltando ultimamente. O sacrifício. Não é se redimir de uma maneira boa, tipo Loki. Loki se redime de uma maneira muito besta. E aí ele volta atrás de novo. O Dr. Octopus se redime de uma maneira massa. O sacrifício, né, velho?
Eu entendo, eu sei. De uma parada que ele criou. Aham, com certeza. Por isso que eu gosto bastante. E tá vindo o Homecoming aí agora, né, velho? Fala que o Abutre é bom demais, né? Vamos ver se o vilão presta. Expectativa alta pro filme. Vamos ver como é que vai ser. Se vai ser realmente 98 no Rotten no momento. Ou não. 98, LOL, aumentou. Então, eu acho que eu e o Alves já veio na estreia, né, Alves? Então a gente vai conferir direitinho. Vou postar minha crítica no site. Aí, quem quiser conferir, tá lá, quinta-feira. E uma das HQs que eu mais curto, tem vários aí. Homem-Aranha é como o Batman, ele tem muita HQ boa mesmo. Então, vou recomendar 3. Uma é o Superior Homem-Aranha, porque a gente tá falando aqui do Venom do Octopus, e nesse HQ ele troca de lugar com o Homem-Aranha, ele se torna Homem-Aranha, mas ele não se torna um vilão, ele se torna um anti-herói. E é engraçado isso, porque tem hora que ele não quer salvar ninguém, mas ele salva. Tem hora que o Peter Parker conversa com ele, falando, ó, velho, tem que salvar a galera, esse é o trabalho do Homem-Aranha. É bem interessante, assim, pra quem gosta que quer ver algo diferente. Eu já ouvi falar desse. É muito bom. Outra HQ é o menino que colecionava Homem-Aranha. Eu não vou falar muito dessa HQ porque o final dela é foda. Porque, tipo assim, o menino ele mostra um menino um quarto cheio de coisas do Homem-Aranha e tal, e você vê que ele é fã, não sei o que, aí no final vai mostrando a história de Homem-Aranha enquanto o menino tá lá mostrando a coleção dele e mostrando ser fã, sabe? O Homem-Aranha tá salvando, lutando contra os criminosos. Aí vai fazendo essa parte entre os dois, aí até que junta, e cara, eu não quero falar porque vai perder a graça da história. Ele é uma história muito bonita, assim, velho, de se ler. E a outra história do Homem-Aranha é nada mais, nada menos que a última caçada de Kraven, o Kraven, vocês decidem. Kraven, cara, é um vilão que você olha assim e fala, puta merda, que vilão, velho, na moral. O cara usa um casaco de pele zoado. O cara é todo zoado. E essa HQ é muito boa mesmo. Como já diz, é a última caçada dele. Ele promete a si mesmo que a última caçada dele vai ser um Homem-Aranha, e ele consegue, E é bonito quando você vê ele vencendo. Virou o terceiro filme do novo Spider-Man, seria massa. Poderia ser fácil. Eu pegava esse negócio e jogava, fácil, tranquilamente. É porque assim, nunca adapta as coisas boas. Eu não sei porquê. E tipo, daqui pro terceiro filme, Tom Holland já vai ser um cara mais velho, tá ligado? E aí você põe densidade no filme do cara. Em vez de ser um filme pra menino igual, é tipo Harry Potter. Harry Potter não foi crescendo junto com a galera. Quem foi ficando mais velho foi ficando mais velho junto com o filme. E aí, em vez de ser um filme pra criança, no futuro é um filme pra jovem adulto, tá ligado? E aí põe Kraven e deixa o clima tenso e ia ser um filme. Fica bonito, velho, fica bom. Eu espero que ele fizer isso por causa da audiência. Tipo, se deixar muito pesado. Mas aí já pode ser um filme de jovem adulto, tipo, de 14, 16. A audiência segue o filme. Mas tipo, Homem-Aranha é tipo o herói mais de criança, tipo, não querendo ofender. Tipo, criança, o que mais gosta é Homem-Aranha. Aí, tipo, tirar meio assim, a Marvel vai perder muita gente. Cara, só que tem muita história em quadrinhos do Homem-Aranha, cara, que tem umas coisas assim que você fala, velho, eu não acredito que vai ter criança lendo isso aqui, velho. Eu tô falando, tipo em questão de filme, né? Porque criança meio que lê HQ, mas não lê, tipo, todo. Mas se você considerar que teve criança achando, tipo, velho, já pode. Não, mas pode ter tudo, tá ligado? Não precisa ser uma história pesada, só precisa ser densa, só. Sim, uma história que tenha, não seja só piadinha o tempo todo, sabe? Tem uma história que passa o Homem-Aranha realmente sofrer e falar, caraca, velho, agora você tá lascado, velho. E sabe aquela sensação de, velho, dessa vez você não tem chance nenhuma de sair. Você um filme que é denso e dá pra criança assistir? Capitão América 2. É denso pra caramba, é forte. É tipo que tem uma história por trás que a criança não entende quando a gente entende. Pra gente entender. O Cavaleiro das Trevas do Batman, por exemplo, também eu ainda acho que era criança mesmo. Eu vi quando era criança, eu vi quando eu tinha uns 9 anos. Não, eu acho mais jovem adulto. O melhor filme de super-herói é Chico Alves. É verdade. E aí, ó, você anunciou em quadrinhos pra falar recomendado do Homem-Aranha, algum filme? Era você que tinha que o Homem-Aranha que tem. Não é Peter Parker, como é que é o nome do novo Homem-Aranha? O Holland. Eu gosto das histórias que tem, cara, são todas coisas. A galera falou muito bem dele, eu ainda não li dele, ainda não li os quadrinhos dele, mas eu pretendo, velho, tá na lista fácil. Todo mundo gosta, fala bem dele. Bom, acho que vale a pena. Eu já vi duas, são muito boas. Vamos lá, Alves, fala o seu aí, velho. É o Jiraiya, porque tem que ter Naruto. O Jiraiya dos Power Rangers? Jiraiya de Naruto, como você diz o modinho. É o modinho.
Não, brincadeira, eu gosto de Naruto, viu, gente? Gosto, fala mal. Eu gosto de Naruto, cara. Eu revi Naruto por agora. Fazia muito tempo que eu vi, a gente já acaba esquecendo as coisas. Aí eu vi o peso que Jiraiya tem no Naruto. Ele é um peso muito forte. Tipo, ele é o cara que meio que construiu muita coisa ali no Naruto. Se não fosse... ele criou toda a história lá da profecia. Ele deu, tipo, o jeito ninja do Naruto foi meio que os Zabuza, né? Com a Haku. Mas, tipo, ele meio que deu aquela pressão na história com a questão lá do Salvador do Mundo. E ele tipo, sempre quis ser o herói, apesar que ele falou que ele foi feito de falhas, que tudo que ele fez até agora tinha sido falhas, e ele lembra que o Naruto foi a única coisa boa que ele fez. Só que ainda assim é um cara que morreu feliz, que deixou um legado da porra, né? Tudo só aconteceu por causa dele, tipo, ele é muito, tipo, ele trabalhou sempre ao prol do bem, mesmo acontecendo tanta merda na vida dele. É tipo um Sasuke da vida. Ele é o mestre do 4 Hokage, né, velho? Acho que é um dos maiores ninjas, né, na mitologia lá do anime, é um dos maiores ninjas, né, velho? O cara era o mestre dele e tal. E ele era... A história dele também é muito tensa, né, velho? Tipo, o cara morreu pelo aprendiz, velho. O aprendiz dele matou depois ele. O aprendiz ainda se arrepende, né? Pra você analisar bem direito nessa história de Jiraiya, é muito tenso, velho. Tipo, o cara viveu na guerra, passou um tempo na guerra e tal, e escreveu livros e morreu pelo aprendiz, sacou? E acho que também foi o auge do Naruto por essa parte, velho. Porque te empolgava, sabe? Te empolgava assim e falava, meu Deus, olha que luta bonita, olha que luta além bonita, da sabe? luta, a conversa dele com bem? Não. A conversa dos dois, no não, caso, né? A tipo conversa assim, dele antes, a conversa dele com... Nossa, esqueci o nome da Hokage. Nad? Isso. Tsunade. Ah, sim, aquela conversa boa, velho. É pesada a conversa dos dois. Pesada. Ela sabe que ele não vai voltar e ele sabe que ele também não vai voltar. E ainda fica se fazendo de feliz. Ele só fala que ele vai voltar, mas os dois sabem que ele não volta. E tem essa história do Pain, né? Tipo, o Pain só morreu por causa dele, praticamente. E o cara ainda conseguiu matar 4 Pains, né? Porque ele matou 3 solo e depois matou mais um. Ele tem o segredo, né? Pra galera. No caso, o legado dele, além de ser o legado deixado, ele ainda ajudou muita gente a matar. Acho que um dos principais, né? Matar sim, né? Os Pains, no caso. Um dos principais vilões, o vilão que botava medo em geral e tal, ele descobriu. E acho que uma das cenas mais que eu vi assim, que eu gostei bastante, foi aquela hora que ele tá quase morrendo. E aí os sapos anciões que estão do lado dele falam, vamos embora, senão você vai morrer. Aí ele fala, não, eu tenho que descobrir isso, eu tenho que terminar isso, senão não tem chance de salvação pra ninguém. Sabe? É o sacrifício do herói, entendeu? O cara que fala, não tem jeito, velho. Pra um bem maior, eu teria. Mas a morte aquela morte é pesada, viu? Sinto o peso até hoje. Tá bom. Certo. Bem, não é nada. Porque todo mundo. Todo mundo viu. Só uma luta que ninguém viu, que eu acho. Sim, só o clássico, porque o clássico vale. E até o Shippuden até o Pain. A guerra dos 5. A lutinha lá dos 5 cargos também é boa mesmo. Madara 10. É bom a gente deixar Naruto pra outro podcast que vai rolar treta. Que o Shippuden é melhor, porque o clássico é muito médiazinho. O clássico é melhor. Não, enfim, esquece. Vamos pro próximo. Jobs, sobre isso. Vai, Jobs. Vou recomendar Thor. Meu Deus. Perfeito, porque também não se encaixa na parada de ter que ser perfeito. Viado, perfeitinho, né? Não, o cara é um god, velho. Você tem que respeitar. É uma monarquia. Ele usa uma martela. Ele é o quê? Ele é bonito? Isso, ele é bonito, louro, bonito. Escandinavo. Forte, escandinavo. Essas paradas aí. Você já viu o Vikings? Não tem. Certo. Já, oxe. Não, você falou muito errado agora. Já vi Vikings, viajei no ano passado. Larguei também, mas bonito. Se você for pela série. Pera aí, mas vem cá, vamos com calma. Você tá recomendando, no caso, o Thor de que coisa? Da Marvel, da mitologia? Ou de todos, o Thor em geral? Tudo sobre ele, em geral. Tá. Mas se for pra pegar ele como herói, eu acho que o melhor ponto, a melhor referência em Thor é Caçador dos Deuses, o nome da HQ, você já ouviu falar? Que isso, passado, presente. Tem um cara que matou. Essa definição de Thor nessa HQ é perfeita. É o cara. E tipo, ele mostra que Thor é um nórdico. Ele é fanfarrão, ele grita. Se acha superior. Ele se acha maior que o resto.
não liga pra o que tá acontecendo com quem tá acontecendo, ele só vai e faz isso, é massa. E tipo assim, ele se redime na HQ, né? Mostra os 3 lados dele, aí o passado passa um cara mais playboyzinho, não sei o que, um presente é um cara mais sereno, mas ainda continua tendo aquela pegada, e o futuro é um cara já arrependido de seus erros e tal, e é um cara com peso nas costas, né? Isso é interessante, para o cara no futuro ele é o rei. No futuro ele não tem o que defender, porque Midgard já é. Não, é fato que uma hora a humanidade acaba, só que ele não acaba, então fica nessa de passe tudo e ele tá lá ainda defendendo a parada. Isso eu acho massa. Agora... E eu recomendo muito pra gente que fala mal do Thor da Marvel, porque dos filmes no caso. Os filmes é realmente, velho, é um Thor que vão dizer assim, ele é inferior, é totalmente inferior, é inferior em força, inferior em estilo, sabe, de personagem ao todo é muito inferior. E essa HQ mostra o que é um Thor, sabe? Qual a representação dele. Que é um cara gnóstico, é um cara que, sabe? É um cara que se acha igual ao Solão, é um cara que se acha superior, é um cara que tem um linguajar e tudo mais, sabe? É o cara que quando chega fala, puta que pariu. Acho que no filme ele também meio que se acha superior, né? Mas tipo, acho que talvez seja pior a HQ. Não, mas no filme ele se acha superior e tipo, mesmo não sendo superior, ele não mostra ser superior. No Thor da HQ, ele se acha superior e ele mostra porque ele se acha assim. Porque o cara sai quebrando todo mundo. Eu vou dar só um exemplo, Alves. Só um exemplo, por exemplo, em Guerra Civil, nas histórias em quadrinhos, por exemplo, não tem o Thor. Ele não é presente porque não é um poder muito grande. Já todo mundo fala, o Thor é um poder muito alto. Então a gente tem que tirar ele, tiraram ele e o Hulk. Aí os caras criaram um clone do Thor, velho. Então, quando ele aparece, quem sabia que era o clone do Thor, quando ele aparece, a galera fala, meu Deus, lascou, vai todo mundo morrer porque o Thor chegou. Você entendeu? Tipo assim, o cara é o cara, velho. Chegou, lascou. Terminou, acabou, todo mundo morre. Na HQ que eu recomendei, no começo da HQ tá usando o Jarnbjorn, que é o machado dele. E nessa versão, velho, ele fica ainda mais badass. O cara fica louco. E ele é fanfarrão e meio doido. E as pessoas pedem pra ele ajudar e ele não ajuda. E eu gosto disso no cara. Eu gosto do cara que não precisa se provar como herói. Ele é o que é e é isso. Eu tenho um HQ também pra recomendar. É Thor Ragnarok. O nome já diz, Ragnarok é o filho dos deuses, no caso. E vai mostrando o Thor, o mundo acabando e ele tentando salvar a galera, sabe? E é interessante o final. Eu recomendo pra todo mundo, eu não quero falar muito porque tem uma surpresinha no final. Surpresinha não, porque tipo, não acaba do jeito que você espera, sabe? Mas é interessante. E tem depois dela, que eu não sei o nome agora, tá fugindo da memória, que é depois do Ragnarok, que é ele ficando na Terra e se adaptando e tal, e tem uma cena que é muito boa, que é depois da Guerra Civil. E aí ele chega e fala com o Homem de Ferro fala do tratado pra ele, né? Pra ele se assinar, pra servir ao governo, e ele fala no Cibo, você vai pra puta, sabe? E ele quebra o Homem de Ferro e fala, véi, sai daqui, você não manda em mim, nem meu pai manda em mim, tá ligado? Porque você vai mandar em mim. Acima do resto, né? Exato. Eu vou falar do Goku de Dragon Ball, porque já que a anime tá podendo, e Dragon Ball, eu não sou fanboy de Dragon, sabe? Eu não tenho que ser fanboy das coisas, mas Dragon Ball é a única obra que eu realmente sou declarado fanboy, velho. Eu que sei. Fanboy, já sabe, desde criança eu falei isso pra já. Eu sempre fui fanboy de Dragon Ball e eu sempre gostei do Goku, cara. Pra mim, Goku é um herói definitivo, sabe? Ele não é como Superman ou Homem-Aranha, por exemplo, mas ele também não é como Batman, sabe? Ele é aquele cara que se importa com as pessoas, mas ao mesmo tempo ele também, às vezes ele não se importa, ele só quer lutar com a galera mesmo, e ao mesmo tempo ele é dividido, sabe? Ele liga para as pessoas, mas ao mesmo tempo ele também quer lutar com aquele cara, ele quer saber o nível, até onde ele pode alcançar. E você vê que ele vai aumentando os poderes, porque Dragon Ball é uma generalizada. E aí ele vai aumentando os poderes, vai aumentando, até que agora no Dragon Ball Super tá nível Deus. Então você pode imaginar, né, velho? Ele quer mais, ele sempre quer mais, sabe? Ele só quer, tipo, é tipo um vício. Ele se importa com as pessoas, mas ao mesmo tempo ele também fala, velho, eu preciso lutar com esse cara, eu preciso saber o quão forte esse cara é. E eu gosto da personalidade dele por isso. E a personalidade dele é inocente. Porque o Goku, ele é inocente um pouco. Ele é um pouco inocente. Ele tem o Dragon Ball clássico primeiro, lá antigo, bem lá atrás. Você vê, tipo assim, ele é muito inocente quando ele não sabe de nada. Ele não sabe o que é televisão, ele não sabe o que é energia elétrica, ele não sabe nada. Sabe? Então ele nunca viu uma mulher na vida. Então você já pode imaginar o que acontece. Sabe? E ele nunca perdeu essa inocência dele, sabe? Isso eu acho interessante. Tipo assim, o herói que mesmo que passou por muitos bocados, ele ainda continua tendo sua ideologia. Dragon Ball todo mundo já assistiu, deve ter nem o que recomendar.
eu não tenho o que recomendar. Assista Dragon Ball Super, gente, por favor, os que gostam. Agora. Antigamente, antes tava ruim, mas tá massa. Tá, melhorou desde a saga melhorou. Sim, eu não assisto mesmo, pra saber. Eu tava assistindo. Quando começou, a animação tava podre, a história tava um lixo, inacreditável. Tava pior que Berserk, né? Porque eles tinham que repetir pra poder dar espaço pro mangá começar, mas o mangá é mensal. Aí agora começou o torneio, ele descobre que tem 12 universos diferentes, aí tem um torneio entre o universo 6 e 7. Aí depois eles vão fazer um universo entre o universo do Doutor 7 e o universo 6. Eles caem na porrada lá, porque é isso que Dragon Ball é, cai na porrada. E aí depois tem eles fazem um torneio de 12 universos. Mas antes desse torneio tem a saga Black. Que a saga Black é um Goku, do nada aparece no futuro. Um Goku maligno. E a ideologia dele é o melhor da negócio, porque ele quer que todos os humanos morram. E a ideia dele é muito simples: os humanos são vírus e eu, como um deus, eu devo exterminá-los. É muito interessante, velho. Eu não vou dar spoiler também porque tem pouco isso nesse tal, mas é muito bom, eu recomendo pra galera. E é baseado no. Peraí, é baseado no mangá porque, tipo, não tem filler. Eu tô bugado com Dragon Ball Super. Como é que tá acontecendo? Dragon Ball Super tem fillers porque o mangá tá saindo, mas o mangá é mais lento. O mangá ainda tá na saga Black. Então esse torneio agora é filler. Por exemplo, você tem episódios. Não, esse torneio é oficial. Os episódios antes do torneio, aqueles episódios tem episódio de transição de uma saga pra outra, é filler. Ele é filler porque acontecem as coisas muito erradas. Você fala, isso aí é filler. Isso é filler fácil. Você olha e descobre que é filler. O torneio tipo Game oficial. of Thrones da vida. Agora, e aí, entre fillers e ter temporadas separadas, tipo Game of Thrones, eu prefiro temporada separada. Melhor que tem. Porque é mais bem feito. É mais bem feito. Bem mais de Naruto tem todo cuidado. Além de sua espera valer a pena, tá ligado? Você tá esperando, mas você tá empolgado por aquilo. E aí enche de fila e isso vai desanimando. Eles se entregam, né, velho? Você espera algo foda e eles se entregam ao melhor ainda, algo maior, sabe? E eu gosto de Shingeki no Kyojin, ele é bom por isso. Não só ele, mas também One Punch Man. Todos esses animes divididos em temporadas, eles entregam tudo, sabe? Porque é shonen, né, velho? Então, por exemplo, é como se fosse. É com séries de TV. Tem aquelas séries que são 22 episódios, que são aquelas séries tipo Flash, Arrow, e tem as séries que são, por exemplo, Demolidor, que é 13 episódios, tá ligado? Quando você assiste, já espera algo alta qualidade. E por exemplo, Flash Arrow não. Flash Arrow é 22 episódios, você já fala, beleza. Vai com o que tem, sabe? É a mesma coisa lá no Japão, só que com anime. O Shonen é como se fosse novelinha da Globo, toda semana tem. E Shingeki não, Shingeki é de 3, 4, 3 anos, agora que vai ter um em 2016, não sei. Eu tava em dúvida, mas eu acho que eu decidi, e não vai ser tão estranho, eu vou falar de Ned Stark, como o velho polêmico de não existe herói em Game of Thrones. Porque todo mundo fala que em Game of Thrones ninguém é do bem e ninguém é completamente do mal. Mas o Ned, ele sempre foi aquele cara que serve. Ele mesmo sendo o dono do norte, ele vai servir o rei no que ele mandar. Mesmo ter a ideia dele, ele vai servir lá. E ele é o cara da honra, né? Que tipo, você fala honra, resume Ned Stark. É o cara mais honroso lá de Westeros. Morreu, como todos dizem, com burrice. Já que eu gosto mais de anti-herói, tipo vocês aí da vida. O Ned morreu pra mim por besteira, assim, porque ele poderia ter simplesmente feito um ponto. A minha morte de Ned Stark foi pesada, das melhores coisas, é marcante demais, né? Assim, ele jogou errado. Mas ele jogou tipo na negócio de honra. Ele quis ser tipo o heróizinho assim, por isso que eu gosto da Cersei, porque ela vai pro lado tipo. Ele jogou errado por isso. Ele foi na honra, sabe? E você. E a honra não tem nada a ver com honra. E o cara jogou isso na cara. Aí o cara tá vendo essa honra aqui. Nos meus livros não tem, essa merda não existe. Que é todo mundo do ser humano. Entendeu? O ser humano é filho da puta, é isso. Não soube jogar o jogo. E o Ned Stark não soube jogar. Não soube jogar. Como é que é quando você começa a pegar o jogo? Se vence, se morre. Exato. Então, por isso que pra mim ele é um herói. Porque ele é aquele personagem de livros fantasiosos, sabe? De medieval antigo, que o herói vencia no final e tal. Só que Game of Thrones não é isso. Game of Thrones é sobre pessoas, personagens que são como se estivessem no mundo real, mas na época medieval. Então, são gente que tem dois lados da moeda. Não é somente bom e somente ruim. E eu que li o primeiro livro, os capítulos que eu mais gostava eram dele.
com certeza, os capítulos de Ned eram muito bons. E quando eu comecei o segundo, já deu aquela brochada só porque ele já tinha morrido. Não, e pior de tudo é o seguinte, eu li o livro antes de ver a série. Aí eu tava lendo e tal, tava gostando do Ned, aí eu já li quando ele tava sendo preso. Aí o cara olhou pra mim e falou, eu assisto a série, ele morre. Eu também tomei spoiler. Acho que todo mundo toma spoiler. O bom que George R. R. Martin, ele te faz perder Ned, mas às vezes já enfia Jon Snow e Daenerys logo em seguida pra você manter o ritmo. Tipo, tem muito personagem, por isso que ele mata tudo. No segundo, os capítulos de Jon e de Daenerys são todos bons. É o que te mantém no livro. Então até que o 4 eu parei na metade. Só dorme, eu li um deles. Eu falei, cara, na moral, que livro chato, velho. E aí no terceiro ele cresce. Aí ele põe Catelyn e só não vamos dar muito spoiler, né? E aí, velho, você mantém de novo o ritmo, porque são bons também. Tem Davos também, eu gosto muito de Davos, eu gosto muito do personagem dele. Enfim, tem muito personagem assim, e tem muito personagem mal, por assim dizer, né? Aquele personagem otário, que eu gosto bastante. Por exemplo, o Stan de Baratheon, ele é um cara babaca, velho. O mais desabudo, o mais gosto de todos é o Peter Baelish, porque ele é o cara que criou o livro e a série. Ele só tá daquele jeito hoje por causa dele. Ele manipula tudo, melhor jogador. Quem discorda, não gosta. Que não discorda. É certo. Bem, Game of Thrones, acho que tem que recomendar a série, porque a série é HBO, e você já pode saber que é qualidade máxima. E tem os livros, cara, leiam os livros. Tem livro contando 100 anos antes tem histórias demais, a Descida Targaryen, a Dança dos Dragões, tá louco. Então eu recomendo muito, mesmo sendo grandes livros gigantes, parecendo uma bíblia, mas vale a pena a leitura. É bom que aumenta o seu vocabulário, aumenta o seu nível de livros bons, sabe? Tipo assim, você... aumenta o entendimento, né? Porque o livro é meio... Exato. E, por exemplo, eu mesmo, eu tava lendo Percy Jackson e tal, aí eu fui ler Game of Thrones. Então você imagina a quebra de leitura, né, velho? De primeira pessoa pra terceira pessoa, cheio de personagem, lotado. No primeiro livro, acho que tem uns 10 personagens, 10, 15. E a diferença, né? Que isso. É, com certeza. Então tá recomendado aí. Pra quem não viu, veja, pelo amor de Deus. Melhor série. E é isso aí. Não, vamos chegar lá um dia. Tem muita coisa pra comentar aí. Não, mas... Sérgio Jobs, sua vez. Não, continua falando de Ned, tava tão bom. Então beleza. Vocês não tem mais nada pra recomendar? De God? Tipo, tem uns livros, né? O jogo só tem na Telltale. O jogo eu planejei jogar e não joguei ainda. Eu sou muito fã de Game of Thrones e não cheguei a jogar ainda. Mas é porque ele é spin-off, ele não conta nada da história. É uma história inventada pelos caras. Deve ser inferior, porque já que é inventada, né? Agora sim, uma teoria que eu tenho, por exemplo, pra galera que, pra vocês que assistem a série, tem 5 livros que já foram lançados. Já assistem, e a gente nunca sabe quando é que vai sair. Então, a série já adiantou bastante. Então, eu recomendo ler tanto os livros e a série, porque eu acredito que o livro vai ter um final diferente da porque, série. Tipo, a partir do terceiro livro, por meio do terceiro livro, a série já distorce muito. O quarto livro pra quarta temporada tem muita diferença. É muita diferença. A quinta e a sexta, então nem falo, porque a sexta, né, nem baseada em pouca coisa, só pelo que é um arte contou, já que não tem livro. E o livro só vai sair depois que ele morrer, porque eu tô puto com ele, porque ele pode morrer a qualquer momento e tá aí. Ele é tipo, cara, mas ele já deixou o final, né? Já, ele é prevenido. Aí eu fico triste. Mas enfim, eu acho que vai ser diferente, tanto para vender livro, quanto pra vender a série. Eles acham que eles vão alterar o final. Eu tô na expectativa. Falando nisso, Game of Thrones tá voltando, viu, gente? A data desse podcast aqui que vai sair, então tá quando acabar a gente vai falar. Expectativa tem que terminar a terceira ainda. LOL ainda tá aí, tá em que episódio? É verdade. Tô no quinto. Casamento Vermelho. A gente faz um episódio separado, somente o Alves falando e resumindo 6 temporadas de Game of Thrones. Resumam Game of Thrones. É meio difícil porque eu me apego muito a detalhes. Então, faz um áudio aí e manda pra galera. Quando eu mandei meus personagens pra pauta desse podcast, eu botei Tarth como meu último, mas só pra esconder a verdadeira face do meu último, porque eu acho que ele devia entrar de maneira escondida, como ele sempre faz. Uma frase que ele fala e que me marcou muito nas HQs dele é: a sujeira acumulada de sexo e crime envolverá prostitutas e políticos que voltaram os olhos para cima implorando, salve-nos. E eu já sussurrarei, não, Rorschach. Não. Agora aí que o bicho vai pegar. Porque Rorschach não é um herói. Ele é totalmente anti-herói. É por isso que eu gosto do herói. Ele não precisa ser um herói.
Mas ele vai salvar alguém no final. Rorschach, pra mim, é a definição de herói. Eu sou fanboy de Watchmen, eu já aviso logo. Eu não gosto eu não sou muito fã do filme, mas eu li o quadrinho e, cara, o que o Alan Moore fez ali foi algo foda mesmo. Porque ele desconstruiu o conceito de herói. Então, qual é a ideia? O herói que era visto como o salvador da humanidade e o cara, sabe? O cara certinho, que luta pelo bem e tal. E aí ele desconstruiu, mostrou trouxe os super-heróis para o mundo real, ou seja, um cara que sofre com drogas, um cara que sofre com um cara maluco, que bota uma máscara e sai batendo por aí, só pode ser doido e não, mas tipo, se você tivesse heróis no mundo que vivemos hoje, eles seriam basicamente assim. Então eu acho que sim, apesar o Batman, por exemplo, o Batman no caso, apesar da desconstrução, ele não é um herói de HQ, ele é um herói real. Se fosse pra ter um herói hoje em dia, seria ou o Kick-Ass, que é apanhar que nem um maluco, ou o Rorschach, porque o cara é louco. Exato. E tipo assim, por exemplo, o Batman, ele teve os pais dele morreram na frente dele e tal, e ele tomou isso como um dos motivos pra se tornar um herói. O Rorschach também teve um passado zoado desse também. O Rorschach é um cara zoado desde o início, mas ele também, na história, ele, em vez de se tornar um vilão, um cara, um bandido, ele resolveu luta contra o crime de maneiras diferentes. Ele usa o medo maior ainda. Exato. Por exemplo, quer dizer, mais ou menos, porque qual é a ideia da história em quadrinhos? Ela vai mostrando a queda dos personagens, a desconstrução deles mesmos. Por exemplo, o Rorschach no início, comentando, ele era um cara mais certo, ele lutava pelo bem, sabe? Ele não matava, ele não fazia nada. Até que um dia ele viu um cara que estuprou uma menina, queimou ela e jogou deu pros cachorros. Não. Estuprou uma menina, cortou ela em pedaços e deu pros cachorros e queimou a roupa dela pra esconder tudo. E ele olhou, descobriu aquilo, olhou pro cara e falou: olha, não dá mais pra ser o cara bonzinho, eu vou ter que quebrar vocês na porrada, porque é só assim pra acabar. Se tu fosse um herói nos dias de hoje como estão, seria basicamente isso aí. Seria, não, e por isso que pra mim o Watchmen é uma obra tão importante até hoje, porque ela, mesmo feita sei lá, 30 anos atrás, ela continua atual, principalmente hoje com essa ideia de fazer justiça com as próprias mãos. E o Watchmen fala sobre isso também. Ele tem essa crítica social dele, sabe? Crítica social foda. Ele tem essa crítica de mostrar que calma lá, galera. Também você botar uma máscara e sair pra bater na galera não é algo certo. Não é totalmente correto você fazer isso, sabe? Tem um limite. Se for pra deixar a justiça ser feita, que seja pelos meios legais. Exato. E o filme, por exemplo, eu não sou muito fã do filme, mas o filme também mostra muito o passado dele. E o melhor de Rorschach é a máscara dele que vai modulando. E o Rorschach é um teste psicológico e é um bom teste. Existe um teste psicológico para descobrir se você tem tendências homicidas, mas é bem interessante o teste de Rorschach. Você vai descobrir a história do cara que fez também, é mais interessante ainda. E enfim, velho, o Watchmen, leia o Watchmen e leia Before the Watchmen também, né? Muito bom. Before the Watchmen, se for pra leia os dois. Eu não gosto do filme, mas assistam o filme é bom. Eu gosto do filme, o filme tem algumas coisas. Eu não gosto do filme, na verdade. Tem umas coisas do filme que me incomodam bastante. Porque os personagens estão lá, ele pega as cenas perfeitas, ele bota a cena perfeita, né, velho? Tipo assim, o broche caindo, tudo certinho, tudo bonitinho, mas a essência dos personagens não tá lá. Por exemplo, quando os caras vão brigar, eles brigam parecendo Power Rangers, tá ligado? Os caras batem, quebra osso, e aí fica com câmera lenta, eles caem como se fossem pose de super-heróis. E eles não são assim, eles são humanos normais, tirando o Dr. Manhattan. Aquilo, eles são humanos normais. Quando eles caem, eles quebram. Eles são frágeis também. Calma lá, não é assim, sabe? Pose de super-herói. Mas tipo Harry Potter aqui, a gente reclama, mas eles são humanos. Calma aí, a estética do filme é bonita. É só a história que quebra, sabe? Não, ainda não sabe cuidar de roteiro. Se for pela história HQ, pela estética do filme, você vai gostar do seu. E Before Watchmen é ótimo como HQ anterior, não é HQ daquele tipo. É porque a maioria das HQs que voltam no passado pra contar a história de agora é ruim, né? Assim como todo filme que eles contam a guerra do Vietnã. Essa é a ideia, Wallace. O que o cara pensou? O que não, mas tipo, esse Before Watchmen, ele conta antes? Tipo, ele conta o início de cada um. Ah, tá. Sei que era na guerra. Por que o Watchmen é tão desse jeito? Porque
O cara aparece o Dr. Manhattan, que é um cara com superpoderes, e como você sabe na história que nós conhecemos, os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã, sabe? Mas na história de quadrinhos não, eles venceram a guerra do Vietnã, pra você ver como o cara pensou em tudo, no conceito social, conceito científico, conceito político da época, ele conseguiu pensar em tudo isso. Então, a guerra do Vietnã, eles venceram a guerra do Vietnã, a Segunda Guerra Mundial, a gente já sabe e tudo mais, mas altera completamente a ciência, altera tudo mudou com a chegada dessa galera. E é algo que muita gente copia hoje, que eu não tenho nada contra, porque nada se cria, não é? Então, eu acho interessante isso, esse jeito de trazer, mostrar que os super-heróis não é só haha, peguei vilãozinho, pô, pá, não, pode ser levado a algo mais sério também, sabe? E eu acho que um dos que eu mais gosto também da HQ do Watchmen é o Comediante, mas eu não vou falar dele, vamos deixar ele pro podcast sobre anti-heróis, que aí sim eu vou poder falar do cara, aí sim eu vou poder falar dele. Mas enfim, gente, acabou, né? Acabou o podcast, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, aquele abraço, mandem e-mail pra gente, que a gente lê no próximo podcast, ou no próximo do próximo, quem sabe. E curtam a página no Facebook, créditos finais, critiquem, deem críticas positivas ou negativas, o que pode melhorar. Então, exato, ideia de podcast, por exemplo, mande seu e-mail. Se você gostou, dê seu joinha. E visitem a página, porque só eu que posto lá, né? Fazer o quê? Eu sou solitário, mas eu faço o possível e leio os posts lá. Por exemplo, eu acabei de postar que o Watchmen vai ganhar uma série de TV da HBO. Então vamos ver como é que vai ser isso aí. E enfim, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Querem algum tem Harry Potter, porque os livros são muito melhores. O Alvoy que tem essa boca aí só um beijo. Que viadagem. Pronto, fechou dentro. Então, gente, pra lembrar pra vocês também, créditos finais com 2i, @gmail.com. Então não esqueçam. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.